Agogo komi aro, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ komi àṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀, onílù máa ṣe sùn lọ, ìfàjà ìrìnsàn lágbèdè. Agogo komi aro. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro do nosso bate-papo, para que nós tenhamos estas pequenas oportunidades de conversarmos um pouco sobre a teologia, a filosofia dos orixás. Demos uma pausa aí nas gravações por um tempo, né, por conta de atividades no templo, período de iniciações. Os nossos sacerdotes africanos estavam aqui no Brasil, então ficamos um tempo ocupados com as nossas atividades no Templo do Dua. Portanto, essa é a justificativa de termos ficado aí um tempinho aí sem fazer as gravações, sem promover esses nossos encontros tão importantes, né? Então, para dar continuidade nesses temas, a gente tem um assunto para abordar pela questão da configuração energética dos orixás. Existem orixás que vieram para o mundo e que viveram como seres humanos, que encarnaram, que viveram como tiveram a sua existência como humana aqui na Terra, certo? E estes orixás vieram do Orum para cá, tiveram a sua participação na história da humanidade, na constituição da humanidade, na construção da existência humana, do início da humanidade, e depois esses orixás foram embora, partiram, voltaram para o Orum e deixaram aqui no planeta, aqui na Terra, um símbolo, uma representação da natureza, tanto que é o que nós utilizamos em alguns assentamentos, os objetos ou a parte da natureza, a representação da natureza da qual esse orixá se polarizou, não é? Se contactou e deixou como legado, como símbolo da sua existência, da sua passagem pelo planeta, e foi embora. Então nós temos as pedras dos rios dentro dos nossos assentamentos, nós veneramos. Nós temos a pedra de Yangui, o símbolo máximo de Exu, aonde nós temos Yangui da terra, Yangui do rio, Yangui Odô, né? Então, a pedra do rio, as conchas do mar, algumas representações da natureza trazem informações e nos remetem à essência desse orixá, relacionado à vida desse orixá, à passagem desse orixá pela terra. Então eles vieram, tiveram a sua vida, deixaram o seu legado, passaram os seus exemplos, partiram para o Orum e deixaram seus símbolos na natureza. E nós vamos em busca dessa natureza para trazermos os recursos, o axé que esse orixá deixou para a nossa casa, para os nossos assentamentos, para o nosso templo, para o ambiente sagrado, e do templo sagrado para fazer a transmissão para as pessoas de acordo com a sua necessidade. Então nós temos a água do rio, a água do mar, as folhas, a pedra do raio. Cada orixá tem a sua representação, e estas representações estão conectadas, estão ligadas à natureza. Nós conversamos sobre vários desses orixás aqui no decorrer desses nossos bate-papo, né? Então falamos sobre Xangô, falamos sobre os orixás femininos, falamos sobre os orixás da vida, sobre os orixás da cura, sobre os orixás de recuperação, de regeneração, falamos sobre os orixás da realeza, os orixás caçadores, falamos sobre Ogum, os orixás femininos, a Iemoja, a Oxum, a Rainha Obá. Então todos esses orixás tiveram uma figura humana, tá? E aí, fazendo um parênteses, né, normalmente o que a gente percebe é muitas vezes uma tendência das pessoas a tentarem a humanizar esses orixás, torná-los humanos, uma vez que eles vieram aqui, mas foi uma passagem, eles foram embora, deixaram o seu legado. Então,
quando nós tratamos da Oxum, nós não podemos tratá-la como uma mulher qualquer. Quando nós tratamos de Xangô, nós não podemos tratá-lo como um homem qualquer. Como vamos falar de Ogum, não vamos falar como um homem qualquer. Nós estamos falando de personagens extraordinários. Por isso que nós temos o mito. No mito, nós vamos contar a história desse orixá, vamos contar a história da passagem desse orixá, dentro da mitologia dos orixás, certo? E ali são os seus feitos relatados, e nós vamos ver que essas pessoas, que esses indivíduos, que esses orixás, enquanto vivos, tiveram uma existência extraordinária. E eles precisaram de recursos. Eles erraram, eles falharam, eles foram consultar Ifá, eles voltaram atrás, eles se reconstruíram, eles se tornaram orixás por causa disso, pelo reconhecimento, porque nós entendemos que a força espiritual que uma divindade tem, ela quando entra no corpo físico, ela passa a ter limitações. Então, por mais sabedoria que Ogum tinha, quando veio para o planeta, quando veio para a Terra, ele errou, ele falhou, ele tentou novamente, ele tentou 3 vezes, até conseguir extrair o ferro da Terra. Fez ebó, o próprio Eleodumare consultou Orumilá para o próprio filho. Então, era a maneira dele testar a eficiência de Orumilá. Orumilá veio para a Terra e deixou o seu legado, deixou o seu conhecimento, deixou a sua sabedoria aqui na Terra, precisou de ajuda, precisou da Oxum para que aprendesse o jogo de búzios e ajudasse nos atendimentos. Nós falamos já sobre Ifá, sobre a passagem de Ifá aqui na Terra, né? Então, cada orixá teve a sua participação e nós não podemos nos limitar somente a esta figura humana. Porque nós vamos ter orixás, nós vamos ter divindades, que nós vamos ter as representações com os animais, com as plantas, com as árvores, ou com situações, elementos da natureza, a lua, o sol, certo? E é aí que eu quero chegar, é nesse ponto, né? Nós vamos até fazer uma divisão nessa abordagem. Primeiro nós vamos falar dos orixás relacionados aos animais e depois nós vamos falar dos orixás relacionados à natureza, sem que nós tenhamos uma configuração, uma apresentação física, uma encarnação física dessa divindade. E nós temos que abrir a nossa mente. Por quê? Porque Ifá, nos Odus Ifá, dentro dos 256 Odus, dentro dos mais de 8 mil, 10 mil então os relatos míticos, nós vamos ter menções a orixás, e a prática desses orixás em terra iorubá, nós sabemos que passa de mais de 200 divindades. O Babaquim tem catalogado mais de 230 divindades, isso vai ser publicado em livro. Então, nós não podemos nos limitar aos 16 orixás, 17 orixás que nós conhecemos aqui no Brasil, que o candomblé brasileiro trouxe para cá, e nós não podemos, sem nenhuma crítica a isso, mas eu estou dizendo a limitação, né? A fração, o pedaço que veio da mitologia e do conhecimento dos orixás para cá, e que nós não podemos nos limitar simplesmente a essas figuras, sendo que nós temos uma infinidade de outros orixás. É um número mítico isso, porque a cada lugar, a cada família, e nós, através da pesquisa, através, sabe, de relatos, de anotar, de catalogar, de trazer, nós vamos recuperando a memória, a lembrança antes que isso se perca. Nós estamos lidando com uma filosofia, com uma religião que trabalha com a tradição oral. Então os relatos são passados de família para família, de pai para filho, desde os nossos antepassados, desde os primórdios da existência. Então tudo aquilo que existiu aqui na Terra, todas as divindades, todo o preparo da natureza do planeta antes que essas divindades viessem para povoar este planeta, para trazer o ser humano para cá, desde a chegada da divindade Ori aqui nessa terra, muita coisa aconteceu e muita coisa foi necessária. E dentro da criação da natureza, quando o homem chega, quando o homem passa a existir aqui no planeta, esta natureza já existe, as plantas, as árvores, os rios, tudo isso já existia aqui quando o homem chega. E estas divindades, portanto, elas são mais antigas do que a
existência humana. Os orixás já existiam no Orum, eles tinham a sua essência no céu, certo? Quando esses orixás vêm para cá e eles passam a incorporar a sua existência aos seres humanos, a natureza já existia. Então nós estamos lidando com um saber muito antigo e que foi passado de boca em boca pela tradição oral e que nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, pela preservação, para que nada disso se perca. Então nós não podemos ficar somente com o conhecimento, com esse saber do que é atual e deixarmos esse legado antigo para trás, certo? Então nós vamos ver sacerdotes já velhos, com muita idade, que passaram por conhecimentos com seus mais velhos, dos mais velhos para os mais velhos, e esse saber foi transmitido e nós temos acesso a informações a respeito dessas divindades que aqui no Brasil, em várias casas, né, não é conhecido, não é tão conhecido. Então, através dessa relação dos orixás com os animais, nós vamos ter o Erim, né? O orixá relacionado ao elefante, ao animal elefante, que é a soberania, que traz o axé da grandeza, que traz um axé de dominação, de força real, de superioridade. O elefante nunca esquece, o elefante tem a sua sabedoria, o elefante ele tem traz tudo de bom para o destino da pessoa, ele faz com que a sua existência tenha significado. A pegada do elefante na terra, a marca da pata do elefante na terra, por onde ele passa, ele deixa uma marca profunda, pelo seu peso, pelo seu porte, pela sua importância. Então nós vamos fazer uma correlação. O seu peso, a sua importância na existência, na sua existência aqui nessa terra, a sua passagem por esta vida, ela tem que deixar uma marca, tem que deixar um legado. E é isso que esta divindade nos ajuda a ter. Então, enobrece o nosso Ori, favorece as boas ações, faz com que o nosso legado seja significativo e nós tenhamos uma marca, deixemos uma marca na terra. A nossa passagem por aqui vai ter um legado, vai ter um significado. O Erim trabalha para que você não seja escravo do trabalho, não seja escravo do amor, você seja livre, não seja escravo da família, você tenha liberdade, você saiba discernir, você saiba usar a sua força, o seu porte, saiba viver em sociedade, porque os elefantes andam em bandos, tem ordem, tem hierarquia, tem liderança, tem o posicionamento do mais velho com o mais novo, tem ordem. Quando nós cultuamos esse animal e nós entendemos que ele é uma divindade, nós vamos receber o axé da passagem do elefante pela floresta. Né? Nós temos rituais onde nós fazemos dentro do processo iniciático nessa divindade, porque tem rito, tem cantiga, tem reza, tem tudo. E tem toda a simbologia do que esse orixá representa para a nossa vida. Então, dentro de uma parte desse ritual, as pessoas seguram galhos de árvores e a sacerdotisa ou a pessoa que está fazendo a transmissão desse axé anda como se fosse o elefante na floresta e trazendo isso, e abrindo caminho na floresta para chegar até você, para pegar o Iaô, para pegar o neófito, para levar, para poder fazer o seu processo de iniciação. Então é um ritual muito bonito e cheio de significado, porque o elefante passa pela floresta, deixa a sua marca e vem buscar o seu devoto para receber o axé da imponência, da importância, a marca do elefante na vida, o símbolo do elefante, o marfim, né? Aqui em território brasileiro nós não vamos ter esse animal, nós vamos ter o axé desse animal e, portanto, essa é um tipo de iniciação que não é feita aqui porque nós não temos sacerdotes aqui no Brasil que tenham esse conhecimento, pelo menos do que eu saiba, né? E nem os elementos da natureza e nem contato com este animal ou ossada desse animal ou restos desse animal. Nós vamos ter marfim, vamos ter contato com marfim aqui.
que a gente até sabe que isso é ilegal, não é vendido legalmente em lojas, nada disso, né? Mas nós vamos ter o axé que nós vamos receber através da transmissão do axé que os sacerdotes que têm esse conhecimento podem nos transmitir, tá? Nós vamos ter a Jagumalê, né? Que é a divindade que eu escolhi como a minha busca espiritual. Eu tenho as minhas prescrições de Ifá e eu tenho a minha escolha espiritual. E a minha escolha é pelo conhecimento, pelo axé da divindade Jagumalê. A Jagumalê, nós temos um sacerdote que tem esse conhecimento no nosso templo e já passei por várias etapas de processo de recebimento de axé dessa divindade, tenho orgulho disso, né? E falo por conta do meu envolvimento com essa divindade, do meu pacto com essa divindade, de ter o axé e de ser um transmissor desse axé, de ser elégum desse axé, de portar a Jagumalê em mim, na minha casa, em todos os meus trabalhos, em tudo que eu faço, eu invoco essa divindade, que é a divindade que vai trazer o quê? Que traz a superação. É o pássaro que canta para Ilha do Mare, é o pássaro que tem a relação com a visão de superioridade do mundo, que conhece o mundo todo, que tem a visão do mundo, que viaja pelo mundo todo e que traz todas as informações para a Ilha do Mare, que traz as informações para Ifá. Ele é o Oluo Lode Orum, ele é o sacerdote supremo do Orum, é o sacerdote dos orixás, ele é o guerreiro protetor dos orixás, é o guerreiro protetor da verdade. A falsidade vai destruir o falso. A mentira vai destruir o mentiroso. O falso babalaô, o falso sacerdote vai ser destruído por a Jagumalê. Então nós temos esse relato, essa fala dentro do Odu Ofun Oxé, que é o último Odu, né? E lá nós vamos ter a informação a respeito da importância de a Jagumalê dentro do culto de Ifá, como representante de Ifá, como mensageiro de Ifá, como portador da verdade, aquele que substitui o falso babalaô, o babalaô mentiroso, por um ignorante, por um não sábio. É preferível um não sábio do que um babalaô que mente. Então o sacerdote que mente no seu trabalho, ele vai ser punido por a Jagumalê. Então a Jagumalê promove a verdade. Então nós estamos falando de ética, nós estamos falando de boa conduta, nós estamos falando da conexão de a Jagumalê com Ifá, através da sabedoria, do transmissor da sabedoria. Quem é que traz o conhecimento de Ifá? Ifá tem a sabedoria através dos relatos míticos, através dos itons, através do estudo dos odus. O babalaô vai ter esse conhecimento, vai ter esse saber, mas ele precisa de a Jagumalê porque nós temos que humanizar esse conhecimento. Nós temos que trazer esse conhecimento de Ifá, que é milenar, que existe desde o princípio dos tempos. Nós temos que trazer esse conhecimento, esse saber e adaptá-lo à nossa vida, aos dias de hoje, ao que nós vivemos hoje e no ano 2024, sendo que esse saber, esse conhecimento, ele é muito maior do que esse tempo que nós contamos da era cristã. É muito anterior a tudo isso. Então, só que isso vem se reatualizando ano a ano, de tempo a tempo. Então todo o saber de Ifá, toda a sabedoria de Ifá, todo o conhecimento de Ifá é atualizado, e a Jagumalê faz esta atualização porque ele tem o conhecimento do movimento da humanidade, porque ele tudo vê e traz as informações para Orumilá Ifá, e nós temos essa representação do pássaro, tá? O assentamento de Jagumalê é um pássaro forrado de búzios, e ele tem um olhar, é como se ele estivesse pronto para falar com você, para se comunicar com você. Então a Jagumalê tem essa função de comunicador, de trazer as informações, de trazer o axé do saber e torná-lo, vamos dizer, atualizado por conta do que acontece com a humanidade. Nós vamos aplicar este saber, o conhecimento de Ifá, atualizado através das informações, através do axé que a Jagumalê traz
né? Ele é o guerreiro supremo, o guerreiro espiritual, o orixá da superação, o orixá que traz a verdade para ir além, aquele que transcende os limites, que ultrapassa os limites, que faz você ultrapassar as suas dificuldades. Todos nós temos um nível de ignorância, aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu preciso saber, não é? Quem é que vai me trazer o axé de superar, de avançar, de me superar a todo instante? É isso que eu faço, né? É isso que todos nós fazemos. Quando nós trabalhamos com os orixás, nós vamos em busca da superação. Essa superação é aquilo que eu sei, aquilo que eu preciso, aquilo que eu vejo, que eu reconheço como falha, que eu preciso me superar, mas só que tudo isso tem um envolvimento com o saber, com a sabedoria, com o conhecimento. O meu avanço, ele só vai se dar a partir do momento que eu superar a minha ignorância, que eu aprender aquilo que eu não sei. Não só intelectualmente, mas intuitivamente, espiritualmente. A Jagumale faz isso. Ele faz esse axé, ele traz esta tradução, vamos dizer, ele traz essa correlação da boa utilização do saber e fazer você avançar. Você avança com o conhecimento. Tudo aquilo que você aprende, nós só podemos ser traídos pela nossa memória, mas a absorção do conhecimento está dentro de você. Mas nem tudo é conhecimento lido, escrito. Existe o saber que é da experiência de vida, que é da visão de vida, que é o que a idade traz. Por que o mais velho, por que o sacerdote mais velho, por que o sábio vai ter uma condição de superioridade em relação ao não sábio, certo? Porque ele vai fazer bom uso desse conhecimento e nem sempre através da memória. Nós vamos estudar, nós vamos saber Ifá, nós vamos aprender sobre os orixás, nós vamos aprender sobre a liturgia dos orixás, mas nem tudo está conectado a essa memória. O saber da vida, a sabedoria da vida, ele tem o axé de Jagumale, que é onde nós vamos nos superar nos dois sentidos, não só no intelectual, mas no espiritual e no mental, dentro da nossa experiência de vida. Nós temos outro orixá conectado aos animais também, que nós precisamos falar, que é Onimalé Odô, o crocodilo, o orixá crocodilo, ligado ao crocodilo, o rei do rio, Onimalé Odô, o Irumalé, rei do rio. Então ele domina o rio, ele traz o axé da defesa. O crocodilo traz a defesa, ele engole o inimigo, ele engole as impurezas. Muitos ebós, por exemplo, são feitos e são jogados no rio ou dados ao crocodilo para comer. Isso tem um significado muito grande. O crocodilo engole a negatividade, a maldade, os adioguns da doença, da morte, da intriga, da fofoca, da difamação. O crocodilo engole isso e trabalha com essa defesa. A pele do crocodilo, ela é dura, ela é rígida, não é qualquer coisa que vai ultrapassar aquilo. Então ele traz essa proteção da pele, para que a nossa pele espiritual seja intransponível. O crocodilo trabalha com isso, né? Ele tem a retirada dos infortúnios, os problemas não naturais, trabalha com a perseguição, o ódio, os feitiços, traz o axé da coragem. É um bicho extremamente corajoso e que luta com qualquer animal, com qualquer outra, vamos dizer, qualquer outra vida que tente invadir o espaço dele. Quem não mexe com ele não vai ter problema, mas quem se aproximar do crocodilo vai ser atacado, né? Ninguém vai ter a convivência pacífica com esse animal, tá? Então nós temos a agilidade. Esta agilidade de decisões, de defesa, do impulso da defesa, vai trabalhar com a defesa do Ori também, para que nós tenhamos reação contra a negatividade, de não absorvermos a negatividade no nosso caminho dentro do nosso Ori, tá? Outra divindade, essa daqui, que tem uma representação do leopardo, orixá Ekun. Ekun e Kiniun, que é o leão, né?
De novo, nós estamos falando do quê? Estamos falando da transmutação do axé do animal para os seres humanos. Nós temos culto, temos ritos e trazemos o axé do Orixá Ekun para a nossa vida, no sentido de vencer o adversário, de poder. Ninguém passa a mão na cara do leopardo. É um bicho solitário, que tem estratégia, que sobrevive sozinho, que só caça o que precisa, e a beleza e ao mesmo tempo a ferocidade. Então nós vamos adquirir esse axé através dos ritos, vai ser transferido, né? Nós vamos buscar a transferência desse axé e trazemos a questão do comportamento desse bicho, a linearidade. Nós vamos vencer os adversários através da observação. Nós vamos conhecer os nossos inimigos e conhecer os nossos limites através da observação. O Orixá Ekun nos protege e traz a velocidade, né? A defesa, a estratégia. E aí nós vamos ter um problema que nós vamos buscar a solução com o Orixá Ekun, que é a demora de tomada de decisões. A velocidade. Em alguns momentos nós vamos ter que tomar decisões rápidas, ágeis, teremos que ser ágeis. Nós não estamos falando da impulsividade, né? Porque nós estamos falando que nós recebemos o axé de um animal que traz a observação, a cautela, a estratégia. Ele não luta para perder. Então, essa coragem, isso vem para todos nós. Nós vamos escolher as nossas lutas, vamos escolher qual é o ritmo, qual é a velocidade, como nós vamos trabalhar. E outra coisa, o senso de preservação, de proteção, não se vê, pelo menos na observação aí da natureza, ninguém roubar o filhote do leopardo. Então esta proteção, nós vamos nos tornar filho, nós vamos nos tornarmos o filhote do leopardo, vai ser guardado por ele. E nós vamos ter o axé desse animal dentro de nós e vamos agir com a agilidade, a presteza, a velocidade e a força que esse animal pode trazer para todos nós. Então nós trabalhamos, aqui nós temos só alguns exemplos, né, de alguns animais que são cultuados como divindades. Tem vários outros, nós vamos ver escorpião, a serpente, nós já falamos na relação com o Exumaré, e nós vamos ter vários orixás ligados aos animais. Dei aqui, nesse breve tempo de conversa, só alguns exemplos para que a gente possa entender que essa força pode ser absorvida pelos seres humanos. Nós podemos absorver essas energias através dos rituais e nós podemos ter as características desses animais. Ah, babá, mas alguém vai incorporar o crocodilo? Alguém vai incorporar o leopardo? Essa questão da incorporação, nós sempre vamos ter uma ressalva, né? O nosso conceito de incorporação, ele é muito diferente do que o Yorubá tem, tá? Nós vamos incorporar sim a coragem, a força, a ferocidade. Tem muita coisa que nós sentimos no momento e nós vamos transmitir através da dança, através dos cânticos, através dos gestos, e nós vamos ter sim a manifestação desta força da natureza nos seres humanos através da transferência do axé. Tá bem? Então, agradeço a todos vocês aí pela atenção, pela sua participação nesse nosso canal. Que a nossa proposta continue, ela depende, ela só vai continuar existindo através, não é, da participação de todos vocês. Esse é um assunto que merece aí uma atenção especial. Tragam suas dúvidas, tragam suas perguntas e a gente vai tentar responder aí nos próximos episódios, nos próximos encontros, tentar tirar as dúvidas, porque eu sei que isso vai despertar a curiosidade de muita gente. Tá bom? Para você que ainda não conhece essas divindades, vamos procurar passar as informações e trazer o melhor que a gente pode oferecer, tá bom? Axé para todos, axé Orixá Ekun, axé Orixá Onimaleudu, axé Babá Mia Jagmali, que abençoe a todos nós e dê um bom destino para todos nós. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.
ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ onílù máa ṣe sùn lọ.